Arrancando a vuelta. Bueno. Temos um probleminha na conexão. Vamos continuar com a programação. Deixa eu só ler uma pergunta do Wilder, tá, Romeu? Só pra gente continuar. Que opinião merece o hecho que Irán... Eu vou ler em espanhol. ¿Qué opinión les merece el hecho que Irán haya dicho de forma tenua que declara la gravedad del hecho, pero declara que puede tener represalias de las cuales no se hace responsable? ¿Qué quiere decir eso, según opinión de ustedes? Y bueno, yo creo que sí, ante un acto terrorista, un Estado reivindica el derecho de respuesta. No voy a valorar si es bueno o malo, eso creo que una guerra, un conflicto más amplio siempre es malo, ¿no? Pero lo que está reivindicando es justamente un derecho de respuesta. Yo creo que Irán ha sido muy inteligente, ¿no? A pesar de los bloqueos sistemáticos y las agresiones sistemáticas, ha seguido desarrollándose. Es consciente del papel que juega y en el contexto que está y lo que está en juego, y por eso se ha armado, se ha preparado para su defensa, de armas defensivas. Y me parece que una cuestión de fondo es saber que los grandes intereses mundiales que manejan el globalismo, la economía mundial, sostenido por un gran ejército que es la OTAN, que representa eso, no van a permitir bajo ningún concepto de que el flujo necesario de petróleo que necesitan para mover sus ejércitos lo tengan control otros estados. Ahí es un tema importante porque ahí vemos la situación de Venezuela, vemos la situación del Golfo Pérsico, que son similares. Es el control de la fuente de energía, porque si vos le cortás el flujo de combustible, quedas con un ejército, una potencia mundial con un ejército inmovilizado. No lo van a permitir. Por eso no van a cejar en su esfuerzo de derribar al gobierno iraní por el gobierno títere, y en Venezuela también lo mismo. Yo creo que está en juego una concesión, estrategia global del control del recurso que necesitan ellos para funcionar el mundo, né? Sus ejércitos. Só que eu acho, Romeu, que o Irã não é um adversário comum como o Assad, como o que eles fizeram na Líbia, com o Gaddafi, mesmo com o Saddam Hussein. Eu acho que existem algumas peculiaridades com relação ao Irã, que, por exemplo, com relação à pergunta que o rapaz fez aqui, que a Débora nos leu há pouco, eu acho assim, é primordial que o Irã responda a essa agressão. Não tenho dúvidas, você colocou muito bem, é um atentado terrorista, o Irã vai revidar. Só que ele não pode revidar como para gerar uma guerra convencional. Porque aí você justamente colocou, a capacidade militar dos Estados Unidos não dá para o Irã concorrer. E também não é interessante, imagina, não é interessante você desencadear uma guerra com uma proporção tão grande. Então, o governo iraniano, ele levou anos, ele foi um processo muito longo para derrubar o Shah. Exatamente, em 1979, para estabelecer essa República Islâmica. Eles não são, muitas vezes os Estados Unidos e o Ocidente tentam pintar uma ideia de que os governantes iranianos são todos loucos, que eles não medem as consequências, não são racionais. E esse é um equívoco. É um equívoco. Eles estruturaram uma república islâmica. Eles têm, não é um país que seja perfeito como nenhum é, mas ele tem algumas qualidades que merecem ser ressaltadas. E também não pode-se dizer que é uma democracia nos mesmos moldes da ocidental. Ele tem outra base de fundamento, ela é um Estado que é vinculado às questões religiosas. Existem... nós podemos problematizar o Irã, não é um Estado perfeito, mas não quer dizer que seus governantes não sejam racionais. Então, se eventualmente eles vão revidar, vai ser de uma outra forma, indireta, através de outras organizações, ou de uma forma que não provoque uma guerra, porque se provocar uma guerra entre Estados Unidos e Irã,
automaticamente você vai ter aqueles, você mencionou já, a China e a Rússia, elas não vão ficar olhando uma guerra acontecer ali sem se pronunciar. Não existe interesse também de que os Estados Unidos tenham mais um enclave no Oriente Médio. Eles já estão controlando a Arábia Saudita, estavam controlando o Iraque, tentaram controlar a Síria. Então agora o Irã não está sob o jugo, sob o controle dos Estados Unidos. E não é interessante para a China e para a Rússia que isso aconteça. Então vai ter um revide, não sabemos exatamente quando e como, mas ele vai ser programado racionalmente para afetar. Você não pode matar, você não pode assassinar uma alta liderança de um Estado dessa maneira, violando todas as leis internacionais, e depois o país ser o país não receber nenhuma punição. Evidente que não vai receber no nível do direito internacional, porque há todo um controle, controlando organizações e tal. Mas moralmente para o Irã é importante. Não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje muita gente foi para as ruas de Teherã, de Qom, eles estavam assim, não é celebrando a morte, eles estavam assim indignados com o crime que aconteceu, estavam exigindo de certa forma um pronunciamento ou um revide, e falava-se em vingança mesmo. O próprio Ayatollah Khamenei falou em vingança, o presidente Rouhani falou em vingança também, e o ministro das Relações Exteriores falaram em vingança. Hoy Estados Unidos atacó nuevamente a las fuerzas populares iraquíes y Estados Unidos puso en la lista de terroristas, que es la forma de legalizar en lo interno de Estados Unidos el asesinato, ¿no? En otros estados, a las fuerzas populares iraquíes, los puso dentro de la lista de terroristas. Es decir, que yo creo que hay una decisión que ha triunfado también en esta última instancia el poder del gran complejo militar industrial y de Israel, ¿no? Que ha sido determinante para este tipo de cosas, porque vamos a recordar que Trump gana la elección con la promesa de sacar las fuerzas de Afganistán, sacar las fuerzas de Irak, sacar las fuerzas de Siria, que era un conflicto que no tenía nada que ver, que estaban pagando por un conflicto que no tenía nada que ver, y dedicarse a desarrollar la industria norteamericana, generar fuerte empleo, porque están perdiendo la competencia por otros países, por tanto tienen un gasto militar excesivo y todo. Bueno, cada vez que intentó sacar fuerzas de acá, los medios de comunicación, porque hay que saber una cosa, se tuvo ganó la elección contra todos los medios hegemónicos de comunicación. El globalismo que controla el sistema financiero mundial, el complejo armamentista, los medios de comunicación, estuvieron todos contra. Es decir, que es la disputa entre una condición global del imperialismo y los nacionalismos, los remanentes nacionalismos que surgen como el Brexit también en Inglaterra y algunas otras cosas en Francia y Italia. Entonces esa disputa hoy creo que se salda a favor del complejo militar industrial cuando logran meter a Trump dentro de la bolsa, por lo electoral posiblemente, dentro de la bolsa, llevándolo a una agresión que puede terminar en una confrontación brutal, en un lugar que hay que hacer mucho las cuentas para una guerra ahí, ¿no? Porque hoy hablábamos de lo que ahí pasa el 30% de petróleo en el mundo. Un conflicto ahí se va para muy largo tiempo y la crisis que podría suponer eso sería brutal. Entonces hay que hacer las cuentas muy bien de lo que puede pasar ahí. Por eso la preocupación de Rusia y China, justamente con eso hoy, y de otros países, ¿no? Y en ese contexto, digamos, podemos hablar claro, es decir, ¿qué países son los que apoyan a Estados Unidos? Son todas las monarquías brutales dictaduras del Golfo Pérsico, ¿no? Y todos los países que no se han arrodillado ante el imperialismo norteamericano son estigmatizados. Chávez era un loco, Gaddafi era loco, Evo Morales era loco, Maduro es loco, Assad es loco, es decir, los iraníes son todos locos, es decir, los medios de comunicación masivos, ¿no? Es decir, esa es como ellos proyectan en todos los objetivos, descalificar a países y a dirigentes de los países. ¿No? Es un momento muy complejo,
Tú posiblemente conoces mucho más en las características del pueblo iraní, que has estado por allá. Y yo digo que no tenemos un futuro cierto ni bueno, ¿verdad? Porque estamos en una etapa donde el sistema financiero que representa el gran capital industrial, monopolio industrial y los monopolios bancarios se fusionan en lo que se llama el gran capital financiero internacional. Es eso el que predomina el mundo. Y no van a respetar ninguna normativa porque está en descomposición, eso es leyes de mercado, y no van a respetar la democracia, las leyes internacionales, ni lo jurídico, ni la comunicación, no tienen el control de los medios masivos. Bueno, tenemos a Assange, un periodista que denunció los crímenes de Estados Unidos cometidos en Irak, publicó los crímenes, está preso el tipo, ¿no? Muriéndose en una cárcel en Inglaterra esperando una extradición, que todavía no se dio extradición porque Manning, que fue quien entregó los videos, se niega absolutamente a inculparlo a Sánchez, se va a morir, ¿no? O sea Manning, por eso no lo ha extraditado, si no lo había extraditado ya ahí estaba preso y encarcelado de por vida. Es decir, que un periodista, por decir la verdad, en este mundo actual se está muriendo, ¿no? Con el consentimiento de todos los medios de comunicación internacionales. Entonces llegamos a un grado de hegemonización política, ideológica y cultural nunca antes visto, ¿no? En un momento muy peligroso, descomposición del sistema, el imperialismo y las guerras de agresiones sistemáticas, permanentes, con planes de invadir 5, 6, 7 países, como lo denunció el general Clark de la OTAN, ¿no? Jefe de la OTAN. Entonces digo, esta es la realidad hoy del mundo. Ahora, la cuestión es cómo se contrapone a eso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A mí me parece interesante avanzar en esos aspectos, porque el terrorismo de Estados Unidos va a seguir. El Estado Islámico hoy existe solamente cerca de las bases norteamericanas que están en la frontera de Irak y Siria. Ahí está el Estado Islámico. Donde están las bases norteamericanas está el Estado Islámico, otros no están, no han borrado el mapa. Los iraníes, los rusos, les han borrado el mapa. Y bueno, un momento bastante complejo. Esto es una muestra de lo que está dispuesto a hacer en esta etapa el imperialismo. Está dispuesto a ir a una guerra de destrucción contra Irak. Me parece que esto fue un aviso que están dispuestos a ir a la guerra. Es como tú decías, Irak es un país muy inteligente, no va a combatir de la misma manera. Y detrás de todo está Israel, ¿no? Que también es un estado teocrático, chauvinista, expansionista, que el sionista que es una ideología, el sionismo es una ideología. Sim. Eu acho também, só retomando uma questão que você trouxe, essa construção do inimigo, que eu acho que é muito importante isso que você falou, quando você desumaniza, você só te parece nessa construção que só tem ditadores ali, né? Mas esses ditadores são fruto da construção estadunidense, porque vários deles foram apoiadores. O Saddam Hussein é um caso clássico, né? Por muitos anos ele foi um grande apoiador das políticas externas estadunidenses. Então, a partir do momento que eles deixam de ter interesse, eles se transformam em inimigos, né? Então, eu queria só fazer uma análise assim acerca da atuação do Irã, porque também nós temos que pensar que o Irã também ele tem interesses naquela região. Então nós não estamos falando naquela dicotomia simplória de os Estados Unidos é o mal, o Irã é o bem, ou um é o bem e o outro é o mal. A questão é muito mais complexa do que isso. O Irã ele tem interesses regionais ali no Oriente Médio, né? Então, por exemplo, acusa-se o Irã de estar atuando junto a forças no Iraque. Mas é a mesma coisa que os Estados Unidos fazem. Né? O Irã é acusado de apoiar determinado grupo no Iêmen. É a mesma coisa que os Estados Unidos fazem. Então, na bem da verdade, o Irã ele atua dessa forma também, como uma potência. Isso é parte do jogo geopolítico da região. Né? Você tem que galgar apoiadores, você tem que buscar alguma forma de sustentar os seus interesses ali no Oriente Médio. Se isso é legítimo ou é ilegítimo, a gente poderia discutir isso mais profundamente, mas essa é a regra do jogo.
Né? Os atores, eles vão... Então, quando o Soleimani foi assassinado, ele estava junto com membros de uma força iraquiana e também que é vinculado ao Hezbollah também, uma pessoa ali. Isso não é proibido. Não existe nada na legislação do direito internacional que proíba você de agir dessa forma. Os Estados Unidos, eles destruíram o Iraque, né? Eles colocaram o presidente que queriam, depois o primeiro-ministro, agora é um primeiro-ministro xiita que tem interesses vinculados ao Irã. Isso é claro que agora no enterro, quando levaram o corpo do Soleimani até Najaf, que é uma cidade ali uma cidade sagrada até para os xiitas, o ex-primeiro-ministro foi acompanhando esse cortejo, o atual, todo mundo foi, porque existe um interesse, existem laços ou interesses políticos, econômicos, militares. A diferença que eu fico assim, muito irritado com a simplificação que a mídia traz é que quando os Estados Unidos fazem isso, parecem que é para salvar o país. E qualquer outro país que atua da mesma forma, não, é o mal, ele quer destruir, ele não tem legitimidade. Eles usam essa divisão religiosa que há para criar o ambiente mal, né? E também fazem isso. Eles utilizam isso, né? Também, eles criam esse conflito. O próprio pronunciamento do Trump ontem, eles todo mundo é um homem mau, Exato. A gente matou o mal, agora o mal não vai perdurar. Por quê? Por que ele é o mal? É isso, essa construção vem sendo feita há muito tempo, até antes, né? Depois de 79, quando acontece a Revolução Islâmica, já se começa a construir essa ideia de um Irã como um Estado que foge dos padrões, é um Estado pária. É uma construção que gradualmente vai se levando, né? Até chegar no seu ápice depois do 11 de setembro, quando o presidente Bush ele cria o eixo do mal, né? Que aí é a Coreia do Norte, o Iraque e o Irã, que eram aqueles países que atuavam financiando o terrorismo e tal, sendo que os Estados Unidos financiam inúmeras organizações que atuam do mesmo jeito. Eu acho que a falta de um espírito crítico, de uma visão mais crítica, melhor dizendo, é o que faz com que muitas vezes a gente aceite esse discurso. Então você olha para o Irã e fala, nossa, esse homem o que ele estava querendo fazer, o que ele estava fazendo ali no Iraque? A mesma coisa que talvez os Estados Unidos fizeram em 2003, que destruíram o país, depois proporcionaram a criação do Estado Islâmico e agora eles querem retomar o controle. Não que eles tenham saído, tem um contingente lá, acho que mais ou menos de uns 5 mil soldados estadunidenses lá e o Trump já falou que vai mandar mais. Sim, uma das perguntas é isso, né? Foi que ele perguntou isso que você está falando, né? Do contingente que o Trump está mandando para resolver, né, essa questão. Aí tem muito a ver com o que o Romer falou, que é a questão do petróleo. O Iraque é praticamente petróleo. Você pode perder o governo, pode perder o que for, mas o petróleo tem que ser... Yo quiero decir una salvedad, es decir, Irán empieza a actuar en Irak, en Siria, en Yemen, después de la invasión de Estados Unidos y después del terrorismo desarrollado en Siria, es decir, como respuesta a una acción. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que después le toca. Está Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria, la salida de la ruta de la seda al Mediterráneo, ¿no? Es decir, en esa línea. Y por otro lado, Etiopía, Sudán. Es decir, que hay una jugada estratégica del imperialismo en esa zona en la cual los países, Irán lo puede hacer, como respuesta a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el gran problema estabilizador del Medio Oriente es la acción planificada de Estados Unidos y de Israel. Ese es el gran problema que tenemos ahí. Más allá de Arabia Saudita y todo este tipo de cosas, que si no fuera por la intervención descarada de Estados Unidos y de Israel, no habría tanto conflicto ni tantos problemas. Yo lo que decía es decir, Estados Unidos no va a renunciar al control hegemónico de esa zona. No va a renunciar. Entonces, la perspectiva es esa. Es decir, entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros es cómo actuamos ante el imperialismo, porque nos va a tocar a todos, al mundo.
nadie está vacunado contra eso. Acá tenemos relación permanente en Venezuela, en Colombia, con la masacre sistemática de redes sociales permanentes, el golpe de Estado ahora en Bolivia. Es decir, hay una ofensiva brutal. Cuando Obama firmó la declaración que Venezuela era el enemigo, ¿no? Y ya estaba autorizando recursos para derribar el gobierno venezolano. La cuarta flota, es decir, todo ese tipo de acciones que se han venido desarrollando implica que después de la crisis de los suprime, Estados Unidos retoma su política de garrote del mundo entero, porque hay una crisis estructural que no lo puede resolver. El fondo de la cuestión es que el sistema actual, que hace poco tiempo tenía una tasa de ganancia del 12% y menos del 1%. ¿Por qué? Porque a medida que el capital se desarrolla, crece, se monopoliza y se concentra, genera grandes masas en pobreza y sin capacidad de consumo. Y tenemos un mundo capitalista capaz de producir para 12.000 millones de personas, y somos 7.000 millones, y 2/3 de la población mundial vive en pobreza y pobreza extrema, sin capacidad de consumo. Entonces los tipos tienen que venderte 3 autos al año, 5 televisores, la obsolescencia programada, para poder subsistir. Por eso la fusión, cuando la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, sale el Estado no a salvar la industria, la producción, sino a salvar el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema productivo industrial global, la tasa de ganancia es muy pequeña, o sea, casi no existe. Entonces se fusiona con el sistema financiero. Entonces, si vamos a hablar del sistema financiero, se cae esto. Hoy está en lo que llamamos la etapa de descomposición que Lenin caracterizaba el imperialismo, la fusión del sistema productivo monopólico y el sistema bancario monopólico que da a formar lo que es el sistema financiero internacional en su crisis terminal. E nessa etapa estava morrendo. Assim que momento muito duro para estar morrendo. Veja, eu acho que esse é... Oh, desculpa, Débora. Só pra, a gente tem alguns comentários aqui. Claro. Tá? Os nossos amigos que estão assistindo, a Flávia, o Eliezer, o Douglas, a Sandra, o Rogério, a Gabriela. A Gabriela nos comenta: oi pessoal, estou com vocês. Obrigada, Gabriela. Nós temos um comentário do Álvaro. El ataque se enmarca en el cambio de la política interna de Estados Unidos, donde la industria belicista, dominada por la banca sionista, se había visto postergada ante la visión empresarial de Trump, que desde su llegada había dado prioridad a la producción nacional ante lo oneroso que le resultó en los últimos años al Pentágono. Ahora Trump, bufón del sionismo, es cooptado para reactivar la industria de la guerra, que também se associa à nova etapa da criação do Estado curdo. Esse foi o comentário do Álvaro. O Horácio, boa tarde, acompanhando de Los Cerrillos, Canelones. Parabéns pelo tema que está no debate vigente e esclarecedor. Outro comentário do Álvaro. Estado curdo, criações de cidade infraestruturada, milionária, milhões de quilômetros quadrados desde Turquia, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, territórios ricos em hidrocarburos, agua dulce y minerales. Abrazo al camarada Rommel. Álvaro, chama ele. Não sei se vocês querem que eu leia de novo. Ou... Não, eu creio que até o Rommel tinha comentado essa questão da indústria. Eu acho que da indústria, do apoio da indústria armamentista, é evidente. Eles têm todo o interesse de que essa guerra ela seja revitalizada, mas com alguns receios, porque uma guerra ali no Oriente Médio entre os Estados Unidos e o Irã, de alguma forma vai afetar o Estado de Israel. Eu creio que assim, o mais lógico que todo mundo aponta é a questão do Hezbollah. O Hezbollah ele foi a única organização que conseguiu impor uma derrota ao Estado de Israel em 2000, quando eles expulsaram os israelenses do Líbano, né? Então existe um certo receio do Estado de Israel também, se o Hezbollah tiver que entrar nessa guerra. Tal é a força, a importância do Hezbollah, que foi a organização que conseguiu dar apoio ao Assad para que ele permanecesse no poder, né? Então isso é importante. Mas eu queria trazer uma questão que o Rommel estava falando na questão sobre o sistema financeiro internacional e tal, a forma com que ele atua.
Eu queria trazer a questão do Irã, que o Irã ele foi totalmente excluído devido às sanções. Então hoje você não tem nenhum banco internacional atuando ali dentro, então você não tem cartões de crédito, nada. Tudo isso, tudo que internacionalmente funciona, no Irã eles tiveram que criar os seus. Inclusive o próprio modelo de economia islâmica, né, que ela é baseada em outros princípios em que os juros não é possível ser cobrado. Então eles criam uma nova fórmula. Isso, de certa forma, é altamente ofensivo para uma potência hegemônica. Como você vai conseguir sobreviver fora dos padrões que eu estabeleço? Então existem várias questões que o Irã ele difere dos demais países, seja essa questão econômica, que tem a sua economia própria, seja a questão da religião, que ele cria um Estado, alguns chamam teocrático, outros chamam de teodemocrático, a gente poderia discutir isso, mas que é diferente do resto do mundo. E ao mesmo tempo ele funciona. Que aí você mencionou logo no começo, Romeu, a questão do desenvolvimento da tecnologia iraniana e tal. Eles foram obrigados a desenvolver porque as sanções são tão violentas que eles não podem comprar nada para renovar os seus equipamentos. Então, tudo teve que ser desenvolvido. É lógico que eles contam com o apoio da China, que a China tem um interesse muito peculiar de apoiá-lo economicamente, militarmente, tudo. E o Irã, então, é o único país que o Irã pode violar as sanções. Na verdade, o Irã não viola as sanções, a China que viola porque ela não tem interesse em ficar seguindo as diretrizes estadunidenses, né? Então, o Irã é um país completamente diferente nesse sentido e que me parece que a intenção também dos Estados Unidos é fazer com que aquele modelo não funcione, porque ele teria que abraçar então o pacote estadunidense, que é você assimilar esses modelos econômicos, levar, quando eles falam vou levar a democracia a determinado país, na bem da verdade ele está tentando desconstruir tudo que as características daquele país e estabelecer o modelo ocidental, que eu acho que esse é o grande equívoco. Você não leva em consideração as peculiaridades de cada estado, né? Então esse é o risco que a gente corre sempre ao analisar o Irã, porque dá a impressão que você está analisando algo assim completamente diferente, alguma coisa sempre tratado, é um Estado fundamentalista. Ele é baseado em algumas premissas religiosas que sim, talvez sejam muito distantes do que nós entendemos num Estado laico como o nosso, né? Mas eles têm os valores deles e a gente não pode estabelecer uma distinção, nós somos melhores do que tal Estado, né? E isso é o que os Estados Unidos fazem através da sua política, né? Nós temos que desconstruir o Irã. Exatamente. Hay datos nomás. Es decir, 3 bancos controlan la economía de Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón. 3 bancos internacionales, ¿no? Es decir, son los que hegemonizan ese gran poder global. Y cuando hablamos de estados teocráticos y eso, yo creo que fundamentalismos, es decir, yo creo que está más fundamentalista, al igual que Arabia Saudita, es Israel. Y Israel, más allá que el sionismo fue legítimo en su momento, digo, porque eran víctimas de los pogroms en Europa, todo eso, cuando se fundió con el judaísmo, que es una religión terrible, ¿no? El judaísmo son los únicos elegidos por Dios en la tierra para reinar, ese es el judaísmo. Es decir, el resto son animales secundarios, los llaman goyim, que significa ganado, los que no somos judíos son secundarios. Plantea un problema xenófobo de una raza, es decir, electa por un Dios propio para reinar en el mundo. Entonces, esa combinación del judaísmo con el sionismo transforma al sionismo en una ideología teocrática, fundamentalista, expansionista, chauvinista y muy peligrosa, ¿no? Que lo que ha pasado, es decir, si tú ves el mapa de Israel del 47, se ha tenido guerra con todos sus vecinos y se ha quedado con territorio de todos sus vecinos. Todos. Ahora, ¿por qué las construcciones que estamos hablando, que hablas tú? ¿Por qué? Es decir, nos llaman de fundamentalista Israel con todas las agresiones cometidas, los medios de comunicación, no hay ninguna construcción, al contrario, ¿no? Lo pinta como si fuera un país democrático, ¿no? Y es un país que se ha quedado con territorio de Egipto, con territorio de Jordania, con territorio de Siria,
en todas sus fronteras, Líbano, ¿no? Que se llevaron una paliza bárbara la última era en Líbano, con la que vuela. Entonces digo, es decir, no hay una construcción, claro, porque tal quien tiene la hegemonía cultural, porque es un tema, cuando las derrotas políticas, ideológicas de la humanidad, de los países, de los estados, bueno, está ahí. Yo creo que hay un tema, la comunicación es un poder enorme, y la sociedad se desarrolla y crece comunicándose. Ahí se desarrolla la tecnología, la ciencia, el arte, la cultura, la comunicación. Ahora, cuando la comunicación deja de cumplir su papel social para cumplir un papel político, ahí es un problema tremendo. Es lo que está pasando en la humanidad. ¿Qué le pasaría a un cirujano que va a hacer una cirugía si le pasa la información equivocada sobre el paciente? Bueno, es lo que está pasando en la humanidad hoy. Por otro lado, las construcciones que hace el imperialismo son todas construcciones, pero han triunfado, porque si los tipos pueden salir a declarar públicamente de que, bueno, que asesinaron a una figura prominente en un Estado, miembro de la ONU, en otro país, porque suponen que sería una amenaza para el norteamericano, te están dirigiendo a un público que lo tiene absolutamente cooptado y alienado. Entonces es un gran tema. Yo creo que no podemos hacer una construcción imperialista en los estados sin buscar revertir la hegemonía cultural de la sociedad. Es un tema gravísimo. Es decir, hoy se da golpe de Estado en nombre de la religión. En América Latina han transformado la religión evangélica en una ideología prácticamente, junto con las derechas, tanto en Brasil como en Bolivia, en otros estados. Es un problema grave lo que estamos viviendo. Entonces, cuando en una etapa superior de crisis del sistema del imperialismo, todas estas descomposiciones son partes del sistema. Hoy ya la democracia, ellos no pueden contenerse dentro de la democracia, tienen que romper la democracia, no puede contenerse dentro de la jurisdicción internacional, tienen que violarla sistemáticamente, no pueden respetar las leyes internacionales, pues son limitantes para ellos. Es decir, o sea, no pueden funcionar dentro del sistema propio que ellos mismos establecieron. E veja, Rommel, como o Irã é um país que, se você suspende as sanções, como aconteceu naquele período do acordo nuclear, quando o Barack Obama e os outros países europeus assinaram o contrato, o país começa a se desenvolver, ele se integra. Isso é um processo natural, não existe essa tendência, essa construção cultural de que o Irã é um país pária. Isso só interessa mesmo a esse interesse, aliás, isso só interessa aos Estados Unidos porque eles têm um interesse em dominar aquela região, né? Então, isso já diversas vezes, a questão do Irã nuclear, né, da questão do desenvolvimento da tecnologia nuclear, foi levada adiante falando, não, o Irã é um país que não é confiável porque ele vai usar a sua tecnologia para fins não pacíficos. A gente até poderia questionar essa limitação de que só um pequeno grupo pode ter as armas nucleares, os outros não podem, né? Tem que se sujeitar, exceto Israel, como você bem mencionou, porque Israel é um dos países que tem a maior quantidade de ogivas nucleares, não é tributário do acordo de não proliferação de armas nucleares, mas mesmo assim fica a todo momento dizendo, não, o Irã não é confiável, o Irã não é confiável, né? E aí eu acho que o que eu queria tratar é a questão, quando baixaram as sanções, o Estado passou a se desenvolver muito tranquilamente, a sua economia, e olha que eles não tiraram todas as sanções, foram só algumas e deveriam baixar outras sanções para que pudesse ser integrado. Só que outra vez, não é interessante aos Estados Unidos, nem a nenhum Estado europeu talvez, essa integração do Irã, porque é um país muito, muito poderoso ali na região. E aí, países poderosos você não controla. Você controla uma monarquia como a saudita, você controla o Egito, que é um governo complicado aqui, que está muito longe de ser democrático, mas os Estados Unidos apoiam financeiramente muito, né? Então, eu creio que tudo parte de um modelo de construção
Você constrói um inimigo poderoso dentro do sistema internacional e fica só alimentando dentro da mídia. Essa questão dos assassinatos, os iranianos sofreram muito. Existem cientistas que desenvolviam a tecnologia nuclear ali dentro. Olha, assim, o Irã declarava que era para fins pacíficos. Ele abria para você fazer as verificações. Agora, assim, o que mais se pode fazer? Eles pediam coisas que era impossível, né? Você entrar em minúcias do desenvolvimento da sua tecnologia que nenhum país faz, né? Então o que eles faziam era matar cientistas. Então cientistas iranianos foram assassinados. Assassinatos seletivos? Exatamente. Israel faz isso e os Estados Unidos fazem isso. Então é uma situação assim bastante, eu diria, surreal até. Nós estamos discutindo um crime. É um crime, assim, uma violação terrível do direito internacional, só que aquele que cometeu o crime, ele alega que ele fez o bem, né? A gente tinha assim, o caso do Osama Bin Laden, que já foi uma violação do espaço aéreo, entrou no Paquistão, matou Bin Laden, aí eles utilizavam a desculpa de que mas Bin Laden é um grande criminoso e tal. Mas qual é o crime dele? Né? Qual é o crime efetivo? É você defender interesses de um determinado Estado ali dentro do Oriente Médio? Se isso é crime, então os Estados Unidos acho que todos eles, os presidentes todos os estadunidenses, têm que ir para um tribunal e serem julgados. Nós temos alguns comentários aqui, Romeu. A Yasmin que está nos assistindo, a Vitória, o Ricardo Jorelo, saludo aos companheiros, a Sharon Oliveira, a Cíntia, a Júlia, a Marinette, o Michel nos comenta aqui, claro e contundente as reflexões dos companheiros, a Manuela que está nos assistindo, a Varinha e a Renata. E o comentário de vocês dois vai, acredito que, trazer uma conclusão um pouco mais clara para quem está nos assistindo, que ontem nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, enfim, eu vi um comentário da Daniela, no site 247, e eu vou ler para vocês, tá? Diz assim: nesse momento nós só temos a certeza do quanto a atuação dos Estados Unidos nos países do Oriente Médio ao longo dos anos tem trazido diversos problemas sociais e econômicos. Tudo é dinheiro e interesse. E quem acredita que os Estados Unidos está preocupado com o terrorismo no mundo ainda está no jardim de infância. Sua interferência nessa região tem a ver com petróleo, dinheiro e poder. Eles pouco estão se lixando para as vítimas colaterais. Guerras religiosas e tribais existem há milênios no Oriente Médio e idem no mundo inteiro. Eu também de acordo. Estou de acordo. Ali o Oriente Médio, na verdade, é uma construção ocidental. No início do século passado, existe um acordo que chamava Sykes-Picot, que dividiu entre a França e a Grã-Bretanha. Aí criou os estados, criou o Iraque, criou a Síria, criou o Líbano. A partir daí, aquelas fronteiras, elas não eram fronteiras naturais do jeito que elas estavam. Então, o Oriente Médio é uma criação externa. A partir daí, eles tentaram de tudo e vêm tentando obter todos os seus interesses ali. Então, de certa maneira, eles não reconhecem a soberania daqueles territórios, daqueles países. Eles querem que aqueles países atuem a partir dos interesses. Aí você muito bem colocou hegemônicos ou imperialistas, como você usa bastante o termo, imperialistas estadunidenses. Então não existe soberania, não se reconhece soberania alguma ali, né? E mesmo depois de sedimentadas aquelas fronteiras, que apesar de terem sido criadas artificialmente, depois foram sedimentadas. Então o Estado Nacional não é reconhecido pelos Estados Unidos. Você tira, esse é um... como eu mencionei inicialmente, de repente um Saddam Hussein é um aliado, depois deixa de ser. Você tinha na Líbia o Gaddafi, que por um tempo foi aliado, depois ele não foi mais, depois voltou a ser e depois você mata. Então é muito simples, parece que é uma questão geopolítica ali da região que passa por cima de todos esses valores que a gente, talvez num mundo convencional, a gente acha que deveria ser respeitados, né? Então é muito diferente a atuação dentro do âmbito interno do Estado e fora, no sistema internacional. Ali, necessariamente, eles se julgam, quem é uma potência, se julga no direito de atuar acima das demais. Né? En Siria se ha demostrado construcciones increíbles, ¿no? El tema de
las armas químicas, por ejemplo, las farsas brutales armas químicas, donde el jefe de la OPAC, que hizo la investigación, mandó excluir el informe de campo, porque no era conveniente a lo que Estados Unidos había planteado. El último ataque, la última farsa de armas químicas, que llevó a que atacar a Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Siria, cientos de misiles, fue una farsa, fue un montaje total, ¿no? En Libia, en la guerra de Libia también, 3 días antes montaron como que se hubiera, adentro de Libia, como se hubiera caído con escenografía, todo como se hubiera caído de la capital de Libia, como había caído en Libia. En la guerra contra la guerra de la invasión de Irak a Kuwait. Sí, claro. Toda la farsa montada, la enfermera, ¿verdad? Que habían tirado a los niños en la incubadora. Sobre todo que eso montaba todo fue montado. La mujer no era enfermera, fue contratada, todo. ¿No? Es decir, que el manejo de la opinión pública internacional detrás de las acciones es un arma también, ¿no? Detrás de cada acción de Estados Unidos hay un manejo de la opinión pública internacional, mundial, por medio de comunicación. Y eso también, tiene que ver con todo, porque en definitiva este tema se lava en la medida que la población, que el mundo, es informado de la verdad, ¿no? Es decir, no podemos vivir permanente con la relatividad de la verdad, es decir, con construcciones falsas. Y es un desafío que tiene la humanidad por delante. Entonces yo creo que tenemos una etapa muy compleja del imperialismo con posición, en una zona ahí del Medio Oriente que es tremendamente compleja, tú conoces muy bien la zona de ahí, donde hay mucha riqueza y mucho dinero en juego, y donde un conflicto ahí, las consecuencias eran terribles para las economías del mundo entero, porque ahí sale el 30% diario del petróleo del mundo. Un conflicto con Irán envolvería a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Irán, a Irak, a Siria, ya en Libia hay conflictos, se abriría la zona de forma imprevisible. Y un gran actor que está ahí, que es Turquía, Sí. que no hablamos de Turquía, pero es un gran actor. Es un gran actor que gracias a la diplomacia rusa e iraní lograron neutralizarlo bastante con el tema de Siria. Un miembro de la OTAN. Entonces es un actor importante, que quiere mandar tropas a Libia ahora. Hay todo un montón de componentes que es un polvorín, que espero que el asesinato de Soleimani no sea la mecha que enciende ese polvorín y que explota en el Medio Oriente, no sería una catástrofe total. Eso habría consecuencias terribles. Les cortaría el flujo a China, totalmente de petróleo, ¿no? China es total, Rusia no, Rusia explotó y tiene, ¿no? Pero China totalmente, también hay que ver esas cosas. Seu comentário tem a ver com o comentário do Christopher, que está nos assistindo. Olá, acompanhando aqui de Florianópolis. Baita explicação do professor. Qual a possibilidade de intervenção militares favoráveis ao Irã no caso de estourar a guerra de fato? É possível, por exemplo, a Rússia intervir como fez na Síria, ou mesmo a China, que recentemente participou de exercícios navais? A gente já vai se encaminhando para o final do programa, infelizmente, né? É um tema que ele precisa de mais espaço, acho que um debate talvez mais amplo no outro programa. Então, peço para qualquer um dos dois responder essa pergunta e já partir para os comentários finais, encerrando, né, esse programa. Bom, eu acho pouco provável que vai acontecer uma guerra convencional. Acho muito pouco provável que os Estados Unidos vão mobilizar tropas para invadir o Irã. Eu acho que, como eu disse inicialmente, que esses atritos vão ser de forma indireta. Você vai atacar ou através de alvos americanos em outros lugares. Porque não é interessante para os Estados Unidos abrirem uma frente de guerra ali, porque eles não sabem a dimensão que isso pode alcançar. Todos esses atores que nós mencionamos aqui, eles estariam envolvidos numa guerra se eventualmente os Estados Unidos desembarcassem ali. Não creio que também, aí dependeria, se isso acontecesse,
qual era o andamento dessa guerra, porque também não é interessante para a China nem para a Rússia terem outro enclave ali dentro. Então a gente teria que ver o andamento. Inicialmente eu acho que se eles apoiariam também de uma forma indireta. Tudo que o Irã precisasse, acho que China e Rússia apoiariam, mas não mobilizando tropas e tal. Mas eu não consigo imaginar hoje essa possibilidade de guerra convencional. Mas a gente precisa ainda ficar acompanhando esses... Más ou menos, sí. Yo creo que un conflicto que participe Estados Unidos, China y Rusia es una conmoción mundial. Sabemos que son potencias nucleares, ahí es quemar las naves, ¿no? Se va a hacer todo lo posible, evidentemente ya están trabajando, tanto Rusia y China ya sacan declaraciones conjuntas para evitar el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Sí. Yo creo que no va a llegar a tal, va a ver si cambió el panorama ahí totalmente ahora, y va a haber unas respuestas, sí va a haber respuestas, pero no es la mejor respuesta a un conflicto directo, una guerra convencional. Creo que no le sirve a nadie, y bueno. Ok. Então nós agradecemos aos amigos que nos acompanharam hoje, que compartilharam a live, e nos encontramos no próximo sábado às 14 horas no canal do Facebook Aqui é Já.